arquivo para vocês, tá? E ele é para ser feito à mão, ok? Porque à mão você sente mais a necessidade do desenho, você sente mais a necessidade do posicionamento dos tubos. Então, eu já fiz em outras turmas esse mesmo trabalho à mão e passando o DWG. E o objetivo final, né, na AV2 foi muito mais interessante quando os alunos botam a mão na massa literalmente, porque entra uma coisa mais viva, mais orgânica, que você realmente faz os elementos, você coloca as indicações, então fica uma coisa mais pessoal e participativa, tá bom? Então eu vou mandar um PDF com essas plantas para vocês, vocês vão desenvolver o projeto à mão mesmo, caneta ou lapiseira, e depois digitaliza para me mandar, beleza? Hoje eu vou falar aqui sobre como é o início do projeto, tá bom? O que é que a gente tem que observar na planta. Ontem eu mostrei para vocês que a Lilibet, né, naquele projeto daquela casa grande lá, ela posicionou todos os banheiros numa região mais interessante, né? Todos locados no mesmo lugar. Então, todas as instalações ficaram em um só quadrante, vamos dizer assim, da casa. O único banheiro que tinha, que era meio deslocado, a gente em reuniões conversou e ela viu que não, dá para a gente colocar desse lado de cá sem afetar aqui a nossa proposta. Até porque aquela casa, não sei se vocês viram lá, a suíte, ela é metade da projeção da casa. A suíte tem quase 100 metros quadrados, né? Contando com closet, banheiro, etc. Então, aquela alocação dos pontos hidráulicos é o que nós vamos ver hoje, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer quando você está fazendo o projeto sanitário, tá? Quer saber onde você precisa coletar o esgoto que está sendo gerado na casa, tá bom? Bem, então eu vou aqui projetar. Primeiro eu vou mostrar o arquivo para vocês. Eu só vou realmente posicionar, desculpa, enviar o PDF para vocês no final da aula, tá bom? Boto lá no Classroom para que vocês tenham esse material para imprimir, né? Vou dar um tempo aí para vocês conseguirem imprimir e desenvolver o projeto, tá bom? Então é uma atividade, uma das mais importantes, e a gente vai desenvolvendo ele juntos, tá bom? Deixa eu mostrar ele aqui primeiro. Confirme aí, por favor, se vocês estão me vendo. Yuri, é exatamente isso que eu falei agora há pouco. Eu prefiro que seja à mão, tá bom? Você pode imprimir a planta, por isso que eu vou mandar em PDF e você faz à mão. Eu não quero que vocês façam um projeto no CAD, porque, como eu falei, a mão é mais orgânico, você vai escrever lá, né, coluna de ventilação, você vai colocar lá inclinação tal, diâmetro tal, caixa de esgoto, e isso vai lhe dando um, é um aprendizado melhor, tá? Não sei se eu estou me fazendo entender direito, mas você fazendo na mão, você aprende mais do que simplesmente Ctrl C, Ctrl V, desenhando, fazendo ali um detalhamento no CAD, tá bom? Bom, confirme aí, por favor, que vocês estão vendo a minha tela. Não, peraí, não liguei ainda não. Agora, vocês estão vendo minha tela aí? Eu estou, eu estou agora no AutoCAD. Ainda não. Peraí, então, deixa eu ver aqui o que foi que aconteceu. Agora sim. Apareceu? Apareceu agora, gente? Apareceu. Por enquanto eu estou mostrando aqui a nossa tela. Sim, né, Jonas? Beleza. Se alguém tiver problema, fala aí, tá? Então aqui está a planta. Vocês estão fazendo um projeto hoje no PA que é um duplex. Corrijam-me se eu estiver errado, tá? Então,
Paulo, por que que a gente não vai fazer o exercício no nosso duplex? Pessoal, é porque assim, muitas vezes a gente se depara com o projeto de vocês ainda em desenvolvimento, né? Mudando layout, mudando isso, mudando aquilo. E aqui o que eu quero realmente focar no lançamento. A, a, a atividade de desenvolver a disciplina junto com o PA é interessante, mas como muitos aí estão com um projeto ainda mudando layout, mudando alguma coisa, é interessante que a gente já tenha um fixo, tá? Lá em sistemas, a gente vai fazer, lá em sistemas 2 ali sim a gente vai desenvolver a disciplina de sistemas junto com o PA, tá bom? Desenvolvendo juntos, que é o que vocês vão fazer quando vocês se formarem. Desenvolver o projeto arquitetônico e já concebendo ali alguns elementos estruturais, tá bom? Bem, essa casa duplex tem aqui aproximadamente uns 200 metros quadrados. E aí eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui garagem, hall de entrada, sala de estar, jantar, escada, cozinha, depósito, home office, área de serviço e um banheiro aqui de serviço nos fundos, tá bom? Estou estudando a planta, isso é importante para desenvolver o projeto, tá? Na parte de cima, tem aqui a escada, um pequeno vazio, tem a suíte master com closet, banheiro e varanda, um mezanino bem espaçoso, uma varanda, o segundo quarto e o primeiro quarto, tá? Um banheirozinho social e o segundo quarto tem uma varanda compartilhada com a do primeiro. Beleza? Muito bem. E aqui a coberta com milhões de águas, tá? Deus me livre, um monte de água dessas. Chato que só para fazer, ó, esse monte de água. E aqui ainda tá detalhado errado, né, ó? Detalhado errado aqui ainda. Não tem calha. Teoricamente aqui é calha, calha. Inclinação de 50%. Paulo, onde é que tu tirou esse projeto, Paulo? Pessoal, aqui foi um dos projetos que chegaram lá no escritório para a gente fazer os projetos e não acabamos não fechando a arquitetura, tá? Eu limpei aqui o carimbo só para não identificar e estou usando a planta para efeito educacional, tá bom? O DWG eu não vou fornecer para vocês, pelo motivo que eu disse agora há pouco, e também para preservar aí a propriedade do autor, né? Bom, vamos lá. Qual é a primeira coisa que eu faço quando eu vou desenvolver um projeto sanitário de uma casa, né? Instalações sanitárias. Onde é que eu tenho que fazer a coleta de esgoto? Essa é a primeira pergunta, tá? Então, a primeira coisa que eu faço, pessoal, eu vou dizer aqui para vocês como é o meu jeito de fazer esses projetos. Eu não faço tudo sozinho, óbvio, para gerir um pouco melhor o meu tempo. Eu desenvolvo as atividades principais de tomada de decisão e aí repasso para a Camila, que é estudante de engenharia lá do escritório, que faz o lançamento das tubulações e depois eu vou checando, tá? Então, vocês provavelmente vão trabalhar assim também. Vocês são os arquitetos, detêm ali o conhecimento para a tomada de decisão e vai ter uma equipe para trabalhar fazendo detalhamento, tá bom? Então a tendência é que quanto mais você vai crescendo na profissão, quanto mais projetos você vai ganhando, né, contratado para fazer esses projetos, você vai criando uma sala técnica para que ela detalhe para você. A maior parte do tempo que você passa na frente de um computador não é produção, é detalhamento. Então, vamos entender aqui o que é um projeto, né? Um projeto existe a concepção, dimensionamento, aí tem algumas tomadas de decisão, detalhamento, revisão e finalização, tá? Então, basicamente é isso. Outras bibliografias falam de outros tópicos, mas no geral é isso. Essas divisões mostram que a gente precisa fazer uma concepção junto com o cliente para entender o que ele quer. É feito um dimensionamento do projeto, tá? No caso da arquitetura, o dimensionamento é aquele estudo de layouts, de área íntima, área social,
o tamanho dos quartos, quantos quartos, né, qual é o acesso e tudo mais. Aí vem a parte de detalhamento, que é depois que o dimensionamento foi feito, já tem os tamanhos, aí muda as posições. Eu vou para o detalhamento, que aí realmente é colocar nos layers corretos, colocar as achuras no padrão do escritório, cotas, quadro de esquadrias, bababá, tudo, cortes e tudo mais. Isso é detalhamento, né? É uma coisa mais trabalho braçal. Então, nos projetos de PA de vocês, tentem fazer isso também, tá, gente? Você vai começar seu PA, não senta na frente do AutoCAD para fazer, não. Pega uma folha em branco, vai lá e, ó, munheca, certo? Criação, é só você lembrar, a criação, a arte de criar, é na frente de uma tela branca, né? De desenho. Então, criem no papel, que é uma coisa bem mais tranquila, tá? Já na hora de detalhar, aí sim, né? Tome AutoCAD. AutoCAD para quem te quer. AutoCAD e Spotify, né? É a combinação mais interessante hoje em dia, é AutoCAD e Spotify para você produzir, beleza? Aqui no projeto sanitário é a mesma coisa. Você tem ali uma concepção, que é essa parte aqui que eu vou dar introdutória para vocês hoje, tá? E essa introdução ela tem uma função importante, que é você entender o projeto e começar a dar as diretrizes para o lançamento das tubulações, tudo bem? Então, ó, por isso que eu apresentei o projeto para vocês. E agora nós vamos fazer um negócio que, sendo num papel, né? Se você for fazer isso no papel, numa impressão, é muito mais fácil, tá? Isso que eu vou falar aqui agora. Que é você pegar aqui, ó, planta térrea. Eu vou circular numa cor que destaque, eu vou circular os locais onde eu tenho geração de esgoto. E aí, lembrando um pouco lá da primeira aula sobre esgoto, onde é gerado o esgoto sanitário? Não é uma pergunta retórica, por favor, respondam. Onde é gerado o esgoto sanitário? Tempo. Vamos lá, pessoal, vamos participar. Onde é que é gerado o esgoto sanitário? A gente falou isso, é a resposta simples, curta, grossa, né? Mas que é bem correta. Lembrem aí, por favor. Pode falar, não tenho medo de estar equivocado, não. Sim, Yuri. E esses elementos aí, na hidráulica, eles são chamados de quê? Começa com ponto, termina de consumo. Tá bom? Então, a resposta a essa pergunta é sempre assim, nos pontos de consumo. Então, onde é que é um ponto de consumo de um banheiro? Um lavabo, né? Um lavatório. Onde é que eu tenho que coletar o esgoto? No próprio lavatório, tá? Então, eu tenho aqui uma torneira, embaixo eu tenho um ralo, tá certo? É o esgoto, beleza? Tem que ser coletado logo imediatamente. Então, quando eu olho para uma planta dessa, eu tenho que procurar onde é que estão os pontos de água da casa. No papel é bem tranquilo de fazer, certo? Aqui no AutoCAD talvez não consiga, você não visualize assim tão fácil, mas vou colocar aqui uma cor que não tem aqui no projeto, verde. O verde não tem. Então vou colocar aqui, ó, no layer mesmo. Vou botar um círculo, tá bom? Ó, um círculo. E esse círculo eu vou colocar onde eu preciso ter coleta de esgoto, tá? Onde é que eu tenho que coletar o esgoto nessa casa? Onde eu tenho pontos de consumo. Então, eu vou colocar esse círculo em cima dos locais onde eu preciso ter pontos de consumo, tá bom? Eu ia fazer um negócio aqui, mas não vai dar certo, não. Vamos usar isso aqui mesmo, ó. Então, vamos lá. Aqui no térreo, eu tenho aqui um lavatório, certo? Então, eu vou circular aqui, ó. Ponto de consumo aqui. Lembrando que eu estou no térreo.
Aqui atrás tem um banheiro de serviço. Então eu boto aqui também, ó. Circulo ele também. Dependência tem ponto de água? Não. Desculpa, dispensa. Tem não. Terraço também não, né? Área de serviço. Área de serviço tem. Então eu vou botar aqui, ó. Área de serviço. Cozinha. Cozinha também tem. Vou botar aqui, ó. Circulando a pia. Mais algum lugar? Com esgoto não, né? Eu posso ter torneira de jardim aqui, mas essas torneiras de jardim não tem esgoto para coletar, né? Ninguém coleta água do jardim, beleza? No térreo é isso. Daqui a pouco eu comento um pouco, tá? Vamos aqui para o superior. Superior, eu tenho uma varanda. Tem ponto de água? Não. Varanda, tem ponto de água? Não. Banheiro, sim. Banheiro, sim. Tem dois banheiros em cima. Mais algum? Aparentemente não. Aqui em cima só são esses dois, certo? Então, agora nós temos aqui esses pontos que estão circulados em verde, ó, nas duas plantas, na planta térrea e na planta superior, indicam os pontos onde eu tenho geração de esgoto. Então, eu tenho que coletar o esgoto nesses pontos aí, tá certo? Se você projetar uma em cima da outra, que é uma coisa que eu sugiro que vocês sempre façam nos projetos de vocês, né? Projetar uma planta térrea sobre a planta superior e vice-versa, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, uma região que coincide, né? Essa daqui, ó, do banheiro, coincide aqui com a região da cozinha, isso vai ajudar daqui a pouco. E aqui eu tenho um banheiro que ele está meio que projetado em cima da sala de estar no térreo, né? Então, quando eu tenho a projeção de um círculo de geração de esgoto em cima de outro círculo de geração de esgoto, geralmente eu consigo resolver isso muito mais fácil, porque eu tenho a possibilidade de abastecer dois pontos com uma coluna só, uma coluna de distribuição só de água, e coletar o esgoto de cima passando pela estrutura de baixo de uma forma mais simples e de uma forma mais fácil, né? Sem muita complicação com relação a impactos na volumetria, tá bom? Já quando eu tenho uma projeção aqui, ó, de um banheiro que está numa área livre embaixo, aí já vem, começa as decepções, vamos dizer assim. Por quê? Porque eu preciso pegar o esgoto desse banheiro, ó, que se tem um vaso, qual é o diâmetro que eu preciso ter da tubulação que sai daqui? Não é uma pergunta retórica. Isso, pô, foi rápido, ó. Dessa vez foi rápido, muito bom. 100, certo? Então eu tenho que descer um tubo, pelo menos um tubo de 100 aqui, ó, nessa região. Então eu vou ter que dar uma estudada nisso aqui. No restante, ó, eu só tenho aqui nesses dois pontos, tá? Que são onde tem banheiro. Só que como é térreo, é tranquilo, ele simplesmente vai para o subsolo, né? Vai para o enterrado no nível do solo, abaixo do nível do solo, e vai para as caixas de inspeção que estão aqui do lado de fora, tá bom? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então aqui eu tenho a geração do esgoto, os pontos de geração de esgoto, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Bom, só tem esses pontos aqui para esgoto, sim, mas não são os únicos pontos que eu preciso de tubulação, porque eu tenho também uma tubulação de drenagem. Ela também precisa descer e ela tem que passar pelo térreo e pelo primeiro pavimento, tá? Ela vem do telhado e vai para os pavimentos. Ah, Paulo, mas esse telhado aqui ele não é platimbanda, não. Concordo. Só que em eventuais ocasiões, né, eu tenho platimbandas. Então é bom sempre pensar logo para o pior caso. Então é você deixar um shaft suficiente para você descer a tubulação, tá? Para não ficar aquela coisa horrível de, não sei se vocês já viram, a casa às vezes tem uma parede que ela é completamente alinhada, aí tem uma bonecazinha, a gente chama de boneca, ressalto de alvenaria, só para esconder um tubo que desce. Fica horrível, né? E aí ele vai e acaba um pouquinho antes do final da platimbanda, porque ali é onde o tubo dá a curva para descer. Então é bem complicado
você não prevê isso logo no começo, tá bom? Então, esses aqui são os pontos. Então, nós já sabemos que eu tenho que descer, olha só, nessa região e nessa região, tubulações de esgoto. Então, eu vou ter que dar uma estudada onde eu vou colocar um shaft aqui e um shaft por aqui, tá bom? Vamos começar aqui pela da cozinha. Esse shaft aqui, ele pode ficar onde, ó? Lembrando, na parte superior, o esgoto ainda não apareceu, tá? Vamos dizer assim, o esgoto ele tá desse piso aqui para baixo. Se isso aqui é o pavimento, primeiro pavimento, né? Ou seja, o pavimento superior, o esgoto está abaixo da laje, as tubulações de esgoto estão abaixo dessa laje aqui, coletando o esgoto desses pontos de consumo. Ok? Muito bem. Aqui, pessoal, é uma coisa que eu vou dar aqui ó, minhas opiniões, então vai ser uma influência particular de onde posicionar os shafts. Mas é óbvio, qual é o correto? Sempre conversar com o arquiteto, se estiver fazendo o projeto, conversar com o arquiteto que é, fez o projeto arquitetônico. Se for o mesmo, ótimo. Mas você tem que conversar, olha, eu estou aqui com o teu projeto, eu estava precisando colocar um shaft para poder descer as tubulações. E aí eu pensei em colocar nesse local. E aí a pessoa vai lá analisar, não, tudo bem, aí dá certo, eu posso fazer algum revestimento, alguma coisa que esconda, que não evidencie essa descida de água. Show de bola. Então, com a conversa, a compatibilização sai muito mais interessante, a compatibilização sai muito mais verdadeira, tá bom? Então, vamos lá. A compatibilização aqui, a solução que eu vou dar, provavelmente muitos de vocês vão ter uma outra solução para dar, tá? Então, olha só, eu colocaria, como eu tenho uma projeção aqui, ó, ele está no limite, então esse banheiro, ele está aqui, ó, como se fosse fazendo esse retângulozinho aqui, ó, certo? Aqui está o banheiro. Então eu posso, por exemplo, pegar um shaft e colocar esse shaft aqui, ó. Eu vou ter que afastar um pouco a. Sim, eu vou ter que afastar um pouco aqui a máquina de lavar, é um impacto. Mas como é uma área de serviço, isso não importa tanto, né? É só pegar aqui e mover. Ela fica um pouco mais para frente, não tem problema nenhum, tá bom? E esse shaft vai servir para quê? Para descer a tubulação do banheiro de cima, tá? Então, coloco aqui, ó, uma tubulação. E aí, como é que eu faço? Sabendo onde o shaft está e o tubo está, eu pego um ponto de referência da casa. Qual é o ponto de referência aqui nos dois desenhos? O canto do muro, por exemplo, e jogo lá em cima. Pronto, eu já sei onde esse tubo desce, tá? Só lembrando, esse tubo posicionado aqui não quer dizer que quando eu entrar no banheiro eu vou ver esse tubo, não. Ativem aí o modo 3D de vocês. Esse tubo ele está embaixo, nessa posição, tá? O que eu fiz foi trazer ele para cá para que eu consiga fazer o traçado das tubulações aqui, tá bom? Olha como ficou perto, né? O vaso para o tubo, ó. Show de bola, né? Vou gastar pouco tubo, por primeira, tá bom? Essa primeira parte, então, você circula para destacar onde você precisa fazer as descidas e você começa a estudar layout, né? Ó, se aqui vai ter que descer uma tubulação, onde será o menor impacto? Pode ser aqui? Pode. Pode ser aqui dentro, vai ocupar o lugar do fogão. E aí você vai trabalhando esses pormenores, tá bom? Então, esse posicionamento que eu fiz aqui, ó, eu trouxe esse tubo para cá e eu vou chamar ele de tubo de queda, tá? Então, aqui tem um tubo, eu vou botar aqui aquela. Sempre esqueço o nome desse negócio, peraí. O líder, pronto. Vou botar o líder aqui, ó. Eu tá indicação, TQ. Calma que eu liguei o computador agora há pouco. Ele tá um pouco lento, tá? Mas daqui a pouco ele acorda aí e a gente vai embora. Tubo de queda. Aí eu vou chamar lá, sei lá, vamos dizer que esse aqui é o tubo de queda 01.
Qual o diâmetro? Vou botar aqui um símbolo. Símbolo, diâmetro 100 milímetros. Beleza? Pronto. Oh, Paulo. Symbol, diâmetro. Pronto. Tubo de queda, diâmetro de 100. Pronto. Estou indicando aqui onde é que ele está descendo, certo? E aí agora eu vou fazer aquele traçado que nós fizemos na aula atrasada. Todo mundo lembra do traçado? Pronto. Do mesmo jeito, pessoal, aqui, ó. Todo mundo lembra aí do traçado? Não. Aí, ó. Do mesmo jeito que você fez para o primeiro, vamos fazer aqui para o segundo, ó. Né? Eu vou lá embaixo e aí eu vou colocar aqui em algum lugar. Aí, pessoal, olha só. Aqui é uma sala de estar. É uma área que às vezes as pessoas dão mais importância a essa área, né? Da área, vamos dizer assim, que as pessoas, a área social, que as pessoas que visitam sua casa veem, às vezes as pessoas dão mais importância à área que as pessoas veem do que realmente à área íntima, né? Que é a pessoa que mora na casa. Eu já tive projeto de clientes que gastaram rios de dinheiro no banheiro social e o banheiro privado, né, das suítes, bem simples. Ou seja, a pessoa nesse caso está mais preocupada com quem vem de fora do que realmente com as pessoas que moram na casa, né? Então, é um ponto aí a se pensar, beleza? Bom, aí aqui nessa sala, pessoal, eu tenho que descer um tubo aqui nessa região, ó, porque eu circulei aqui, ó, tem um banheiro, preciso descer a tubulação desse banheiro. O que eu estou fazendo aqui é realmente querer que vocês pensem para dar solução a isso daqui, porque é isso que vocês têm que pensar na concepção de um projeto. Eu preciso de tubulação, né? Não dá para fazer uma casa dessa sem instalações, sem estrutura, sem um monte de coisa. Eu preciso pensar nisso, tá? Então vamos lá. Agora eu quero que vocês participem. Esse tubo, eu vou eu vou fazer alguns círculos aqui com cores diferentes, círculos pequenos, tá? Com cores diferentes, para vocês me dizerem onde, na opinião de vocês, é o melhor lugar para descer essa tubulação, tá? Vou botar umas cores aqui, de preferência as cores primárias. Então, ó, vermelho, amarelo, vou deixar isso aqui de verde mesmo, cian e azul. Muito bem. Esses são locais que são prováveis que eu vou posicionar ali os meus tubos, tá? De descida. Então, ó, botar um tubo aqui, se eu botar um tubo, eu tenho que botar uma parede falsa, um dentezinho. Se eu botar aqui, também eu tenho que botar uma parede falsa. Ou então fazer um complemento até aqui, perto da janela. Vai ficar grosso, né? Fazer uma boneca aqui do lado de fora, impactando na volumetria da casa. Aqui nesse pilar, vou fazer um enchimento no pilar para poder parecer um pilar mais grosso, mas na verdade parte dele é um shaft. Também vai influenciar na volumetria, né? Ou aqui no cian, onde eu peguei um canto, eu posso simplesmente fazer um cheio aqui nesse canto para esconder um tubo descendo. Ah, Paulo, mas o banheiro não está por aqui? Vai ter que andar para cá? Como eu disse para vocês, eu posso andar ali 2 metros, 2,5 metros, para mudar a direção da tubulação, né? Do tubo de queda, beleza? Então vamos lá participar. Nesses pontos aí, ó, eu quero que vocês respondam aqui nos comentários, na opinião de vocês, tá? Na opinião de vocês. Onde que eu vou fazer a descida dessa tubulação? No vermelho, no amarelo, no verde, no cian ou no azul? Começar a pensar aí.
É ciano ou ciane? Eu chamo errado, né? Desculpa aí, viu, gente? Muita gente no ciano. Também acho, né? Na minha opinião, seria aí. Agora, colocar ali no amarelo, tá errado? Mas não tá errado, não. O projeto sanitário, ele pode ser eficiente de várias formas possíveis. Não quer dizer que somente um é certo, não, tá bom? Mas, para efeito de, vamos dizer assim, aproveitamento de espaço, aquele canto ali é perdido, concordam? Aquele canto ali, no máximo, a pessoa vai botar uma mesinha, né? Um porta-chave, alguma coisa ali, e você vai ocupar com a descida d'água. Bem mais interessante, não é isso? Então, ó, a maioria foi aí no Cian, eu também concordo, né? Fazer aqui um detalhe, ó. Se eu fizer um detalhezinho aqui, um shaftzinho, só para vocês verem, o tubo tem 10 centímetros. Isso aqui tem, da ponta a outra, tem 32, gente. Então dá para botar o tubo, de 0,05 no caso, né? Um tubo de 100. Dá para botar esse tubo de 100 aqui, ó, com folga, né? E essa parede aqui, ó, offset de 0,15, dá para fazer de alvenaria e ainda vai sobrar, quer ver? Offset de 0,15. Não tá dando que vai ficar pequenininho, mas deixa eu explodir aqui, ó. Perfeito. Olha aí, ó. Aqui seria uma parede falsa, tá? De alvenaria mesmo. Olha só o espaço que ainda fica. Dá para passar uma tubulação aqui de água, de drenagem de ar-condicionado, tá? Então fica bem interessante. E para quem está vendo de dentro, ó, parece um pilar, né? E a aparência de um ressalto para pilar, as pessoas entendem. Não, tem que ter um pilar para casa, né? Deu para entender? Então, primeiro aqui, ó. Então, um local realmente bem adequado. Nesse caso, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima, ó. Seleciono isso aqui, CP, vou pegar um ponto de referência, que o meu ponto de referência é esse canto do muro, e jogar aqui. Ah, Paulo, mas eu vou estar vendo um PDF impresso. Como é que eu faço isso? Aí não precisa ser exatamente não, né? Você pega ali a regiãozinha, o local, e posiciona ele lá, tá bom? Pode usar até o escalino. Então, onde é que ele vai descer aqui, ó? Se eu observar, esse tubo veio para cá. Ah, Paulo, vai ficar no meio do quarto? Não. Lembre-se que esse tubo, ele está abaixo dessa laje aqui. Eu não consigo ver ele aqui em cima, não. Ele não passa para cá, porque o esgoto vai desse banheiro para baixo. Tudo bem? Então, aqui agora eu já sei para onde levar o esgoto do vaso, por exemplo. Paulo, tu não disse que o tubo de queda é interessante que ele fique próximo do ponto de consumo? Sim, pessoal. Mas esse projeto aqui é até bem interessante porque ele me mostra exatamente que nem sempre eu vou poder colocar ele próximo, né? É um problema que foi criado pelo posicionamento aqui do banheiro e isso não é errado, né? O layout interno, muitas vezes ele é bem mais, vamos dizer assim, importante do que o surgimento de algum shaft depois, ó, como consequência, tá? Então, aqui em cima, ó, eu vou ter que trazer esse vaso para cá, essa tubulação para cá, tá bom? Então agora eu tenho já, ó, dos dois pontos de consumo lá de cima, eu tenho a posição dos tubos de queda, esse e esse, tá? Eu já posso fazer o dimensionamento e o desenho do layout desses banheiros aqui? Posso, tá? Só que isso eu vou deixar para cenas de próximos capítulos, tá bom? Então, na verdade é para vocês estudarem, né? Para vocês pensarem como fazer isso. Então, é um exercício para vocês fazerem. Depois eu posso até tirar dúvidas, tá? Fazendo um aqui, por exemplo, ou esse, e aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Então, a ideia é que esse projeto que vocês vão fazer, que é pequeno, né? Vocês façam juntamente com a disciplina. A disciplina vai ensinando vocês a fazer um negócio, aí vocês vão lá e fazem. Ela passa para o próximo assunto, vocês vão lá e fazem, tá bom? Então, essa primeira parte aqui de circular ajuda muito a você visualizar onde vão ter os pontos de consumo.
Então, aqui, ó, já defini onde desce esse shaft, esse tubo, e defini onde vai descer esse tubo aqui, beleza? Já fiz boa parte do problema. Aí, aqui, ó, por lógica, o esgoto. Essa aqui é uma pergunta interessante que muita gente responde errado. O esgoto ele tem que estar em que local? Você tem que destinar o esgoto para onde? Para os fundos da casa ou para frente da casa? Digam para frente. Para frente. Por quê? Quando eu vou fazer um esgotamento, eu quero que a mangueira do Big Jato vá lá para trás. Muitas vezes o Big Jato que vem atender vocês nem sequer tem a mangueira grande, né? Para fazer o esgotamento, numa manutenção. Big Jato, pessoal, não é aquele, aquele, aquele caminhão que coleta esgoto, né, das fossas. Ele não é um sinônimo de falha no projeto. Ele é uma manutenção, tá? Que tem que existir. Agora, quando não se faz o projeto, essa falha, ela, vamos dizer assim, essa manutenção, ela fica muito periódica, tá? Vou dar um exemplo. Tem alguns restaurantes aqui em Juazeiro que precisam do Big Jato a cada 2 dias, a cada 3 dias, porque não foi dimensionado bem o sistema séptico, né, para o fluxo de comida de um restaurante, tá? Então é feita a coleta direto, tá bom? Isso é uma falha geralmente ocasionada pelo seguinte: a pessoa foi construir o restaurante, já tinha uma casa lá, por exemplo, e ele aproveitou a mesma fossa, entendeu? Aí quando você coloca a cozinha, né? A cozinha industrial, que gera muito resíduo, muita água, acaba, e muito lixo acaba indo para dentro do esgoto, acaba que entope muito fácil ali o sistema séptico, né? Principalmente porque eventualmente não tem filtro, o tanque séptico não é dimensionado direito, passa sólidos ainda, aí entope o sumidor. Essa aí é a regra, né, para essa ocorrência. Beleza? Bem, então é isso. Esse é o primeiro passo do projeto. Eu quero que vocês façam isso, tá bom? Identifiquem os pontos de esgoto, os tubos de quedas necessários, tá? Então aqui em cima, por exemplo, eu já tenho esse e eu vou ter um outro bem aqui desse lado, ó. E aqui eu já vou chamar de tubo de queda 2, tá bom? Pergunta: vocês acham que eu preciso, aqui olhando para essas duas plantas, ó, circuladas nos locais onde tem esgoto, vocês acham que eu preciso de quantas colunas de ventilação nessa edificação? Duas, professor? Oi? Duas? Vamos pensar aqui, duas, né? Vamos ver aqui, ó. Nessa região aqui, onde tem lavanderia e cozinha, ela está na mesma projeção desse banheiro aqui social lá de cima. Então, a mesma coluna que ventilar cozinha e lavanderia vai ventilar também esse banheiro, tudo bem? Então, aqui e aqui, uma coluna de ventilação. Essa daqui, ó, essa tubulação, esse ponto de consumo aqui, ele está sozinho, embaixo não tem. O mais próximo desse daqui que tem é esse lavabo, que a ventilação é bem pequenininha, né? Porque o lavabo só tem o vaso praticamente de esgoto fedido Sim, mesmo. professor. Essa questão como é, falou agora, eu esqueci, da ventilação, não pode ser colocada do lado do esgoto, não? Pode, só que para pensar, o esgoto a gente está pegando aqui do térreo para baixo, não é isso? Hum. O shaft que a gente colocou ali, ele só vem no térreo. No superior não existe aquele shaft, certo? Então, Entendendo? No caso, só se pegar a mesma coluna que ela.
existe embaixo e em cima, né? Do mesmo jeito. Exatamente, que geralmente ocorre quando? Em prédios, tá bom? Porque quando você Uhum. pega assim num duplex, o shaft ele vai do piso térreo até o rebaixo do forro no térreo mesmo, abaixo da laje do superior. Em cima, esse esgoto não precisa subir, né? O esgoto, na verdade, vem para baixo. A coluna de ventilação, ela é um pouco menor, né? Geralmente ali 5 centímetros de diâmetro, que é 50 milímetros, e ela é posicionada de uma forma bem mais discreta. Às vezes você faz um enchimento na parede e você consegue esconder muito bem ali a coluna de ventilação, tá? Então é bem mais fácil de você conseguir esconder a tubulação de ventilação, tá? Lembrando, só para focar isso aí, ó, esse tubo que está aqui no superior, ele vai debaixo dessa laje aqui para baixo. Não tem nenhuma boneca aqui nessa suíte aqui, não. Ó. Quem está aqui dentro dessa suíte está vendo o piso aqui liso, 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 certo? Esse shaft só começa debaixo dessa laje, tá bom? Bem, espero ter respondido aí sua pergunta, tá? E aí aqui, ó, eu tenho Respondeu, respondeu. beleza. Eu tenho aqui esse banheiro e tem esse outro lavabo lá embaixo. Eles estão relativamente próximos. Eu vou pegar aqui, ó, CP, só para ter uma noção de projeção. Então, eles estão aqui relativamente próximos para uma ventilação. Eu posso aproveitar a mesma ventilação daqui para cá, tá certo? Andando embaixo do forro, embaixo dessa laje aqui. Embaixo do forro, não. É sobre o forro, abaixo dessa laje, tá bom? Então, a ventilação ela é até mais fácil de você mudar a direção e fazer alguns ajustes nela. Então, por exemplo, esse banheiro e esse lavabo eu colocaria uma ventilação só passando aqui, ó, nesse lavabo. Ou seja, uma ventilação aqui, duas ventilações com essas duas aqui. Só que eu tenho uma aqui que está bem separada, né? Ó. Esse banheiro está bem separado no térreo. Então eu tenho que botar uma. Professor, eu já pensei também usar a mesma ventilação desse banheiro do banheiro superior aí, que está com a cozinha, com esse da área de serviço embaixo. Fica, Não fica, poderia. fica um pouco mais longe. O que vai acontecer? O tubo pode aumentar de diâmetro, tá? Você tem que sempre lembrar que quanto mais distante, maior o diâmetro do tubo. Mas você pode ventilar, por exemplo, com esse mesmo ventilador, ventilar isso daqui? Poder pode, tá? Se tiver alguma restrição lá em cima, vamos ver se tem restrição. Ó, é uma varanda. Como é que eu vou fazer um tubo passar aqui, nessa varanda, né? Então tem uma certa restrição aqui. Então eu posso colocar uma coluna de ventilação nesse banheiro para ela subir em algum lugar aqui, por exemplo, dar um enchimento nessa parede para ela ficar um pouco mais grossa e bota o tubo de ventilação aqui nesse canto? Posso, tá? Mas eu posso também usar a mesma ventilação que já está vindo aqui da cozinha e da lavanderia? Também posso, mas provavelmente o diâmetro dele vai aumentar, porque a distância é muito grande. Eu não estou falando só dessa distância aqui, né? Eu estou falando dessa distância aqui e da distância que ele faz subindo a edificação, tá bom? Isso foi o que a gente viu ontem lá no dimensionamento das colunas de ventilação. A distância que ela percorre influencia muito na estrutura, tá bom? Beleza? Então é mais ou menos isso. Ó. Você realmente estuda o projeto, analisa onde é que você tem que fazer as coletas, tá? E aí faz o posicionamento dos tubos de queda. Tá bom? Então, assim, eu vou falar um pouco sobre o sistema séptico hoje e em outra aula a gente abre de novo essa planta só para falar sobre outro assunto. Então, o que é que eu espero de vocês? Que assim que vocês receberem esse papel, procurem imprimir umas duas vias dele para vocês fazerem essa parte aqui, ó, circular, basicamente é repetir isso daqui que eu fiz, e posicionar os tubos de queda, um aqui, outro aqui, para que quando você for fazer o desenho, né, das tubulações, você saber para onde essa tubulação tem que levar o esgoto. Tudo bem? Fechou? Beleza, vamos aqui então. Eu vou mandar, como eu disse para vocês, eu vou mandar o PDF daquela planta, tá bom? Eu mando hoje ainda.
Aí, assim, a atividade de entrega eu faço depois lá no Classroom. Eu vou mandar um anexo no Classroom normal, não é uma atividade. E aí, depois, quando for para vocês me devolverem esse trabalho, no final, aí eu abro uma atividade para vocês colocarem. Fechou? Pronto. Vamos falar sobre as unidades de tratamento, pessoal. Isso é muito importante. Sabe por quê? Muita gente não entende o que que é o sistema séptico de uma residência, né? O sistema séptico correto, né? Porque o sistema séptico tem de todo jeito, mas correto ele tem que ser com algumas considerações técnicas, tá? E a sequência construtiva é muito importante, tá? Porque tem muita gente que chama, é a fossa da casa, mas nunca deveria, né, o sistema séptico da casa se resumir a uma única unidade. Porque o sistema de pré-tratamento, antes de você jogar no solo, né, jogar água contaminada no solo, consiste em decantação e retenção de sólidos, que é a fossa mesmo, né, vamos dizer assim, é o tanque séptico mesmo, a filtragem da água com partículas suspensas, que no caso seria o filtro anaeróbio, tá bom? E, por último, o sumidouro, que aí sim, o sumidouro faz com que a água tenha contato com o solo em volta do sumidouro, e aí a água vai percolar pelo solo. É óbvio que depende do solo. Se o solo é argiloso, eu tenho menos penetração de água. Se o solo é arenoso, né, é areia, aí a água vai embora bem rapidinho, tudo bem? Então depende muito do solo, tá? Então entendam que fossa de uma casa nunca é para ser um elemento só. É sempre para ter pelo menos, na pior das hipóteses, é para ter dois, que é o tanque séptico e o sumidouro, tá bom? Então vamos lá, o que é a unidade de coleta e escoamento individual? A unidade de coleta e escoamento individual consiste em um sistema local e particular de tratamento básico do esgoto residencial. Local e particular, certo? Ou seja, é individual para cada residência, né? A unidade, essa palavra unidade, ela diz respeito não à quantidade de elementos que estão lá, e sim qual é a função dele, né? É uma unidade, ou seja, é um elemento que funciona com vários outros elementos, subelementos, mas que eles funcionam como uma unidade, tá? A função deles é importante com eles juntos. Então vamos lá. Ele tem o objetivo, né, de reter quem? A unidade de tratamento, tá? No caso aí foi um erro de concordância. É ela, na verdade. Ela tem por objetivo reter os contaminantes sólidos por decantação, reduzir a matéria orgânica presente no esgoto através das bactérias anaeróbias. Essa parte de reduzir a matéria orgânica. Paulo, o que é isso? A gente está vendo já é biologia, bioquímica, o que é isso? Não, pessoal, reduzir a matéria orgânica significa reter o que está contaminando a água. Por exemplo, o que vem do vaso sanitário, os sólidos que vêm do vaso sanitário são eles quem contaminam a água. Então, no tanque séptico, a primeira coisa que eu vou fazer é segurar esses sólidos lá, reter esses sólidos lá, para que eu tenha uma redução da matéria orgânica presente no esgoto, tá bom? E aí depois vem o escoamento ou a absorção. Quando eu falo escoamento, é a possibilidade de jogar esse esgoto num curso hídrico, um rio, riacho. E a absorção, que é o mais comum, é você propiciar um contato, né, da água com o solo para que a água seja infiltrada no solo, tudo bem? Então, só lendo aí, ó, ela tem por objetivo reter os contaminantes sólidos por decantação, tá? Vocês devem lembrar o que é. Reduzir a matéria orgânica presente no esgoto, perdão, através de bactérias anaeróbias. Anaeróbio significa sem oxigênio, isso aí já dá uma boa indicação de como é um tanque séptico, né? Ele é vedado, ele não tem contato com oxigênio, não tem ventilação. E por último, possibilitar o escoamento e absorção
da parcela líquida do esgoto, certo? A parcela líquida, ou seja, a água, ela vai ser infiltrada. Senão, toda a água que entrasse no esgoto fosse ser retida, né? Aí sim, a geração de esgoto não seria viável a coleta e escoamento do esgoto individual, né? Quando a gente fala individual, é para cada casa, tudo bem? Cada casa, viu? Não é cada caso, não. O sistema de esgotamento individual só deve ser utilizado em casos de não haver acesso ao sistema de coleta pública de esgoto, por se tratar de um método que não trata o esgoto de forma eficiente, antes de lançá-lo ao meio ambiente. Ou seja, você está sim contaminando o solo ali em volta, tá bom? Quem é que contamina mais, Paulo? É o sistema séptico bem feitinho, igual à norma, ou uma fossa? Fossa, quando a gente fala fossa, vamos tentar lembrar ali fossa negra, aquela fossa de sítio. Aliás, de sítio não. Aqui em Juazeiro, as casas, praticamente tudo, se o bairro ainda não tem a coleta de esgoto, são todas com fossa negra. O que que é fossa negra? Fossa negra, basicamente, é uma fossa ela não é uma fossa, ela é um sumidouro. Ela é um recipiente que ela tem um bocado de furinho em contato com o solo já, e do jeito que o esgoto chega do vaso sanitário, sem separar nada, sem tratar nada, já é jogado em contato com o solo, tá? E geralmente o que ocorre é que esse tipo de fossa negra ele entope muito rápido, vamos dizer assim. Ao invés de eu ter uma manutenção aí a cada 10 anos, eu vou precisar de uma manutenção em 2, 3. Por quê? Porque os solos vão entupindo os buracos que deveriam propiciar o escoamento da água, tá bom? Então, sempre evitar fossa o, quando eu tiver o coletor público na rua, tá bom? Então, esse sistema possui basicamente três elementos dispostos em série, significa um atrás do outro, chamados de fossa séptica ou tanque séptico, filtro e sumidouro. Vamos tratar um por um aqui. Aí, pessoal, ficar aqui uma observação importante, tá? O conhecimento desses, o conhecimento desses, vamos dizer assim, desses elementos aqui, desses elementos hidráulicos, é de suma importância para que você participe melhor dos projetos que vocês vão desenvolver. Por quê? Porque não importa se o seu projeto é um projeto colado, né, é no centro, se tem recurso ou não, você tem que pensar onde vai colocar esses elementos, tá bom? Já teve tem um galpão faz tempo isso, acho que foi no começo, quando eu cheguei aqui na região, quando eu voltei aqui para a região, um cliente me ligou dizendo, Paulo, eu queria ver aqui se dá uma solução para mim. Eu tenho um galpão aqui no centro, colado, parede a parede, e deu um problema aqui na fossa do prédio. O prédio tem 2 anos de reformado, e deu um problema aqui, a fossa está cheia. Eu esgotei, mas um mês depois, 2 meses depois, volta a encher. E o pior é que a fossa está embaixo do meu escritório. Aí vamos lá. O fato dela encher direto não tem nada a ver com o fato de estar embaixo, né, no lugar errado. Mas o arquiteto ou o engenheiro, o arquiteto também pode executar, tá? Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso, execução de obras por arquitetos. O arquiteto ele pode prever onde é que vai ser alocado aquelas tubulações, né? Aquela fossa, aquele tanque séptico. Eu sei que a briga é grande com o cliente não quer perder 1 centímetro quadrado, né, do seu prédio. Mas você tem que explicar, olha, tem questão de ventilação, tem a questão de colocar a fossa, tem a questão disso, tem a questão daquilo. A gente tem que deixar um recuozinho, um jardinzinho na entrada, né? Não vem até a calçada, deixa ali um espaçozinho, vai ficar até bonito o teu prédio. E é verdade, né? É verdade. Deixando a calçadinha ali, um espaço depois da calçada ali, fazendo um jardim, bota a fossa lá, né? Evita esse tipo de problema. O que é que tem? Perder ali 20 metros quadrados? Se for uma casa pequena, tudo bem, mas no centro, um prédio comercial, 2 andares, né? Às vezes até melhora a venda. E sobre o arquiteto executar,
é aquela coisa, tem muita bronca que não é pensada em projeto, né? E que acaba indo para a obra. É uma preocupação minha. Eu amadureci muito quando eu comecei a andar muito em obra. Onde posicionar as caixas de esgoto, onde colocar os tubos, na parte já do estrutural. Como detalhar as armações para que o ferreiro faça bem mais rápido, né? É uma besteira, mas eu posso dimensionar uma viga com várias configurações de aço, para ela ficar de pé, para ela ficar dentro dos padrões de norma. Mas se eu coloco barra de aço demais, o ferreiro vai gastar muito mais tempo para cortar aquelas barras de aço. Vai gastar muito tempo para cortar. E isso é dinheiro, né? Atrasa na obra e tudo mais. Então é melhor você colocar um diâmetro de barra, né, de aço maior, mas que sejam menos barras, do que colocar um monte de barra para ele cortar, entendeu? E o ferro ser pequeno. Muitas vezes sai mais caro até você comprar muita barra pequena, ao invés de comprar uma barra maior, né, de 16 milímetros, por exemplo, de meia, tá bom? Então, esse cálculozinho de viabilidade, vocês têm que incorporar aí ao longo da carreira, tá bom? Isso é uma maturidade que vocês vão ter ao longo do tempo. Entender o que é caro, que não vai ser comprado pelo cliente, o que é barato e que o cliente vai optar porque foi uma indicação sua, tá bom? Bom, então vamos lá, voltando aqui. Fossa séptica. A fossa ou tanque séptico são unidades, as fossas ou tanques sépticos são unidades de tratamento primário do esgoto doméstico, sem contato com a atmosfera, não preciso ventilar o tanque séptico. E detém os dejetos por um período que permita a decantação dos sólidos e a retenção do material contaminante. Então, decantação, para quem não lembra, é você reduzir ali a velocidade de escoamento, propiciando um local fundo o suficiente para os sólidos presentes ou as partículas suspensas presentes ali naquele líquido, propiciando que elas desçam, elas decantem e fiquem posicionadas lá no fundo, certo? Depois, todo esse esgoto, toda essa sujeira, todos esses sólidos que ficam lá na fossa séptica, eles vão virando lodo, né? Por que eles vão virando lodo? Porque existem ali bactérias que se alimentam da matéria orgânica presente no esgoto, tá? Então é um tratamento natural, é um pré-tratamento, tá bom? Então dentro do tanque séptico, o esgoto que chega é consumido parte ou completamente por bactérias anaeróbias. Anaeróbias significa sem oxigênio, tá bom? Então a fossa funciona para reter sólidos que vêm do esgoto sanitário, tá bom? As fossas sépticas favorecem o desenvolvimento de bactérias anaeróbias que consumem parte da matéria orgânica do esgoto, além de permitir a separação entre os materiais sólidos e líquidos, tornando estes, que são os líquidos, menos poluídos. Então, o sólido que sai do vaso sanitário, ele tem que ter água para poder escoar. Esse sólido é o que está contaminando a água, né? É o elemento contaminante. Então, a fossa faz o quê? Tira, retém esse elemento poluente, é o que está contaminando ali aquela água, e deixa passar a água cinza, né? Que ainda é um esgoto não tratado, mas que nas próximas unidades, ele vai sofrer ali um certo tratamento, beleza? Trata-se de um recipiente que deve ser impermeável, ou seja, não tem furo, não tem nada, é impermeável, e possuir sistema interno que favoreça a decantação dos sólidos presentes no esgoto. Decantação, tá bom? Então não pode ser a entrada muito perto da saída, tem que ter um espaço ali para a água se acalmar. Lá na engenharia a gente chamava de baixar o gradiente de velocidade da água, tá? Depois do tanque séptico vem o quê? Filtro. Esse aqui é aquele que eu falei, comentei com vocês, que a Caixa Econômica Federal ela pede para retirar esse filtro aqui dos projetos, tá? Por que ela pede para retirar? Desculpa, porque ela tem alguns problemas, né, com manutenção dos usuários. Os usuários ficam reclamando. Tem um seguro lá, tá, gente?
só para explicar para vocês. Existe um seguro quando você compra uma casa financiada pela Caixa, eu ia dizer uma caixa financiada pela casa, você tem um seguro, tá? Se der algum problema, manutenção, essas coisas, a Caixa ela cobre ali parte da reforma. E aí, quando o filtro, depois de 2 anos, 1 ano, ele começa a, vamos dizer assim, não deixar muita água passar e em alguns momentos de uso severo, o esgoto fica meio que cheio, né? O tanque séptico e as tubulações ficam cheias demais. Aí o povo vai na Caixa reclamar, ia na Caixa reclamar. Aí a Caixa sempre, não, olha, isso aí tem que fazer manutenção, você precisa abrir, trocar, pegar todo o material, mandar para um incinerador, ou então para o aterro sanitário, fazer a troca da brita e tudo mais. Aí as pessoas não querem. No Brasil, tenho isso na cabeça. No Brasil, o pessoal quer. Eu mesmo só vou fazer revisão no carro, ou quando eu vou viajar, ou é quando é uma revisão corretiva, quando já está apresentando um problema, é um chiado, é uma zoada, é um negócio assim, um negócio assado. Então a gente tem esse costume de não fazer manutenção, a gente não quer gastar com manutenção. E aí qual foi a solução da Caixa? Tentar evitar colocar o filtro, tá? Então o filtro é meio que a ovelha negra aqui desse sistema, tá bom? Mas é muito importante a presença do filtro. Paulo, tem como fazer um filtro que precise de menos manutenção? Tem sim, tá? Tem uns filtros que você bota carvão ativado, bota várias granulometria, pronto, variada das pedrinhas dentro, com extensões maiores. Isso faz com que o entupimento das arestas que ficam entre a brita, né, e entre os poros, ela é reduzida. É muito difícil isso acontecer, porque eu tenho uma camada muito grande, né? Então não cessa tão rápido assim, tá bom? Então, só que isso é caro para instalar, né? Quando você vai construir, fazer um filtro desse é muito caro, você gasta muita brita, você gasta muita alvenaria ou concreto e tudo mais. Então, o que é o filtro? Trata-se de um recipiente impermeável com tubo de ventilação. O filtro é ventilado, tá? Que tem a função de reter partículas suspensas ou o lodo orgânico presente no líquido efluente da fossa séptica. Efluente significa o que sai, tá bom? O filtro deve possuir material granulado expostos em camadas de granulometria gradativa. Vai diminuindo o tamanho dos grãos a cada elemento que passa. Tudo bem? Sumidouro. O nome ó, já sugere, sumidouro, faz sumir. Faz sumir quem? A água, o líquido que vem do filtro, tá bom? Paulo, essa água, como é que ela é? Se você pegar lá, abrir e pegar um balde dela para ver como é que ela é. Ela é uma água, gente, considerada cinza ainda, tá bom? Então ela não é água muito cheirosa, mas também não é uma água contaminada demais. O próprio ecossistema vai se encarregar de filtrar, de fazer todo o tratamento dessa água depois, tá? O esgoto presente nessa água, né, a matéria orgânica presente nessa água, vai sendo digerida pelo ecossistema presente no solo, nos rios, etc. Tá bom? É cruel dizer isso, principalmente porque a gente sabe que cidades como Juazeiro, por exemplo, que deixam um rio poluído, ele vai ter a capacidade de se tratar e voltar a ser um rio limpo? Sim. Só que o chato é que as cidades não são mais tão distantes assim que permitam o rio se regenerar. Então, o que acontece é que, geralmente, se esse rio, na próxima cidade, ele ainda vai estar contaminado, tá? Sumidouro. O sumidouro é um poço sem laje de fundo, então é aberta no fundo, tá? Só com brita, que permite a penetração do efluente da fossa séptica no solo, através de suas paredes. O diâmetro e a profundidade dos sumidouros depende das quantidades de efluentes e do tipo de solo, mas não devem ter menos do que 1 metro de diâmetro e mais do que 3 metros de profundidade.
Se cair em um desses casos, você tem que colocar um novo sumidouro. Você coloca 2 sumidouros, tá? Eu não sei se vocês se lembram, mas foi a solução que nós encontramos para o projeto daquela casa lá do Crato, que eu mostrei para vocês ontem. Vocês viram que tinha 2 sumidouros, né? Tem uma caixinha no meio para distribuir essa água e tem 2 sumidouros. Beleza? Então, o que é o sumidouro? É um igual a fossa, né? Pode ser circular, cilíndrica, né? Descendo. E ela tem a função de deixar a água ir embora, tá? Dentro ela é vazia e a água tem contato com o solo, porque os furinhos que tem na parede, esses furinhos podem ser feitos manualmente ou você pode assentar o tijolo voltado para fora, né? Porque aí você garante o escoamento dessa água, que essa água vai penetrar no solo, tá bom? E a função dele é exatamente essa, não acumular água demais. Então, quanto mais buracos você fizer, melhor, porque não vai entupir, tá bom? E geralmente, quando a gente faz com tijolo, é colocada brita em volta, que a brita evita que o solo entre e entupa ali os furinhos, beleza? Então, ó, aqui tem mais ou menos o esquema como é que é, tá? Aqui eu tenho o tanque séptico, é o primeiro elemento, tá? Olhem para cá, prestem. Bem aqui, ó, é o local onde o esgoto entra. A geometria da fossa, nem sempre a fossa é um cilindro assim feito de manilha, tá? Eu posso também ter uma fossa retangular, é o que geralmente acontece, uma fossa retangular. E aí, o esgoto cai aqui, ó, os sólidos ficam aqui embaixo e o líquido passa para o próximo elemento, que é o filtro. Aqui no filtro, a água ela não entra por aqui, ó. Ela entra lá por baixo. Tem aqui uma lajezinha furada. Essa lajezinha furada vai ter um monte de brita aqui em cima, brita, areia e carvão ativado. Ou seja, a água para poder sair desse tubo, né, considerando o mesmo nível do outro lado, ela vai ter que subir. Então ela vai passar, aqui embaixo é vazio, ela vai passar aqui por esse furinho de laje, vai passar por toda a brita, toda a areia, todo o carvão ativado, recebendo uma filtragem. É isso que ela tem a função. Ela filtra essa água. E aí, quando a água sai por aqui, ela vai para o sumidouro, e aí o sumidouro deixa ela percolar, né? Ou seja, a água vai entrar aqui no solo. Tudo bem? Deu para entender o funcionamento desses elementos? Isso é quando não tem coleta pública, tá, gente? Por favor, não, em casa tiver coleta pública, não é para fazer fossa sumidouro, não. Isso aí você está contaminando o solo sem necessidade. Não tem necessidade de você fazer aquilo, porque você tem um sistema de coleta e tratamento, tá? Gente, só um momento, eu vou beber um pouco de água, tá? 10 minutos aí. Não, 10 minutos não. 30 segundos. Oi, desempregado com pendrive. Voltei, voltei. Desculpa aí, gente, que a garganta tá ficando seca. Bom, deu para entender então o funcionamento, né? Fossa, filtro, sumidouro. Fossa a gente chama de fossa, mas é um tanque séptico, tá? Tanque séptico, filtro, sumidouro. Filtro é o que sofre preconceito, tá bom? Então, eventualmente, você pode não encontrar ele nos projetos. Ok? Vamos lá.
Muito bem. Fossa, filtro, sumidouro nessa sequência. Antes de falar de reuso, eu vou abrir de novo aqui o projeto, ó. Onde é que, aqui no térreo, onde é que eu vou posicionar? Vamos dizer que isso aqui, ó, vou botar aqui um raio de 0,50, porque aí fica um tubo com diâmetro de 1 metro, tá? Então, ó, vamos fazer igual a aula, o slide ali. Fossa, filtro, sumidor, tá bom? 3 elementos. Onde é que eu vou posicionar esses 3 elementos, pessoal? Aqui na frente, ó. Posicionar em algum lugar aqui na frente, tá? Se um dia eu precisar de manutenção, já está bem pertinho do portão pro carro de esgotamento, vir aqui botar a mangueira, fazer o esgotamento e ir embora, né? Sem muito impacto aqui no uso. Você colocar aqui atrás, aí complica tudo, né? Você tem que ter uma mangueira grande, aí a bomba já perde eficiência, porque fica longe, a bomba do caminhão e tudo mais. Então é melhor deixar aqui na frente, tá bom? Então, onde é que fica o tanque séptico, filtro e sumidouro em um lote padrão de uma edificação? Digam na frente. Na frente, beleza? No recuo frontal. Aqueles recuos lá, que geralmente é 5 metros, tá bom? Sempre fica aqui na frente. Beleza? Show de bola. Quem cala, consente, né? Mas se vocês tiverem dúvida, pessoal, não se calem, não. Faça a pergunta aí que a gente soluciona agora logo. É melhor solucionar na hora, viu? Opa, que isso? Chegando gente agora. Reuso de água, gente. Ó, hoje em dia, projeto de arquitetura. Projeto de arquitetura hoje em dia, que tem um apelo ecológico, tem um valor agregado muito interessante, tá? O que é valor agregado? Não estou falando só de dinheiro, tá? Eu estou falando de, vamos dizer assim, importância e valor não monetário, tá? Uma casa que tem um sistema de reuso, que tem aquecimento de água por placa solar, que tem geração de energia solar, essas casas são o futuro, tá bom? Casas que usam materiais ecológicos, por que que elas são o futuro? Porque é para aí que a gente tem que ir. Em 100 anos, nós degradamos o meio ambiente, né, no mundo, nós crescemos tanto, nós humanos, a raça humana cresceu tanto e usou tantos recursos minerais que vai chegar ao colapso em menos de 50 anos, tá? Eu não lembro onde foi que eu li isso, mas é um fato preocupante. Nós tivemos um boom de desenvolvimento muito grande nos últimos 100, 120 anos. E acaba que a gente consome muito material natural, né? Muita matéria-prima, muito recurso da natureza para crescer, para essas tecnologias, entenderam? Então, quando você traz um produto ecológico, um produto que se preocupa com a manutenção ou ser sustentável, você tem ali um produto que ele vai começar a ter uma liquidez muito grande no futuro bem próximo, tá? Nos próximos 5 anos, essas casas ecológicas com sistema de reuso, reaproveitamento e tudo mais, vão estar no boom do mercado imobiliário. Você já vai ver corretor colocando isso no banner, né? Casa ecológica, reuso de água, geração de energia solar, essas coisas assim, entendeu? Por exemplo, na casa que eu mostrei para vocês ontem, o projeto sanitário, né, já tinha ali o reuso de alguma. É modesto? É modesto. Mas já tinha um sistema de reuso, tá certo? Então, isso é importante, você pensar que o seu projeto, sendo sustentável, você vai estar se desenvolvendo frente à sociedade, tá bom? Então, vamos trabalhar isso, tá bom? Reuso de águas servidas, que foi o que nós vimos no projeto ontem, tá? Como é que funciona isso aqui? Consiste na reutilização de águas servidas na própria edificação. Ao invés de eu jogar a água fora, eu aproveito ela para alguma coisa que eu posso aproveitar, tá? Eu faço um tratamento, o ideal é que essa água não seja contaminada demais, vou explicar, para que você faça um tratamento simples e já possa reaproveitar essa água, tá? Exemplo,
reutilização de águas servidas nos lavatórios, chuveiros, drenagem de varandas e terraços. Foi o que nós vimos ontem, né? A casa lá do Crato, a mansão lá do Crato, na parte superior, tanto a água dos lavatórios quanto a água dos boxes dos chuveiros, elas iam para um sistema separado de tratamento e depois para uma cisterna para ser utilizada como água para jardim, certo? Então, imagina o quanto de água que essa casa está economizando por mês, gente. É muita coisa, tá? Então, imagine agora todas as residências de uma cidade, se elas forem ecológicas. A redução, só nessa casa aqui, a redução pode ter chegado a 20% de consumo, né? Óbvio que os outros banheiros de baixo ele prefiro não fazer, porque ia ter que colocar bombas e tudo mais. Mas os banheiros de cima, que são os banheiros mais utilizados durante a habitação da casa, estão sendo utilizados com reuso de água, ou seja, com a consciência ecológica, tá bom? Gastando menos água. Isso é muito importante, beleza? Então, ó, reutilização das águas servidas nos lavatórios, chuveiros, drenagem de varandas e terraços. Por que é que eu não uso a do vaso? Porque o tratamento da água do vaso, primeiro, é muito caro para níveis adequados, e segundo, que é muito grande, né? Vai ocupar muito espaço. Então, geralmente, do vaso sanitário a gente não utiliza. Ai, Paulo, fazer tratamento e reutilização de água do vaso, sim, pessoal. Existe um processo chamado osmose reversa, que é do esgoto. Imagine uma grande máquina, né? Geralmente essa osmose reversa é uma máquina que ocupa assim, umas 3 salas de casa. De um lado entra esgoto, do vaso, diretamente do vaso entra, e sai, claro que não sai 100% do volume, né? Sai só uma parte, o resto é perdido, ela é mandada embora, incinerado. Do outro lado, sai um copinho de água e o cara bebendo, tá? Pesquisa aí, osmose reversa. É um tipo de tratamento muito caro, mas que é eficiente sim, tá? Se eu não me engano, até tem utilização desse tipo de tratamento na estação espacial, né, internacional. Beleza? O reuso das águas servidas tem a viabilidade baseada na sustentabilidade do projeto proposto para a edificação. Como eu disse agora há pouco, né? Quanto mais ecológica a sua casa, mais você pode usar isso para vender essa sua casa, vender esse seu projeto, tá bom? Então, imagina, incorpora aqui, ó, pensa comigo. Quando você trabalha no mercado de trabalho, você se destaca por alguma coisa, certo? Tem arquitetos que se destacam pela objetividade, tem arquitetos que se destacam pelo requinte, tem arquitetos que se destacam pela volumetria, tem arquitetos que se destacam pelo design de interiores, tem arquitetos que se destacam pela ousadia, pelos materiais diferentes, etc. Então você pode ir para diversas áreas, tá bom? E por que não, né? Se destacar em casas sustentáveis. Porque a pessoa, quando pensa em casa sustentável hoje, está mudando um pouquinho hoje, né? Mas antigamente, uns 10 anos atrás, casa sustentável, a pessoa imaginava que era uma oca de palha. Não, não tem nada a ver. Casa sustentável, ela pode ser uma casa igual como você vê qualquer outra, só que utilizou materiais recicláveis na composição, que você não nota no final, tá? Usou materiais de reuso da construção civil, que é bem interessante. Usou produtos com qualificação sustentáveis, tá? Então, por aí vai, beleza? Produtos naturais. Então, é por aí, tá bom, gente? Para o sistema de reuso de água, aqui vem o ponto negativo, né? Falei agora de pontos positivos, que vocês têm que realmente utilizar, reuso de água e tudo mais. Mas vamos para o ponto negativo? Necessita de um sistema hidráulico próprio para o bom funcionamento, compreendendo coleta, tratamento, estocagem e distribuição. Ó, quando o cliente lá do Crato, faz muito tempo já, esse projeto já tem uns 2 anos, mas quando ele foi para Paulo, eu queria reaproveitar a água, dá certo, isso dá, mas você tem algumas consequências, que são, você vai precisar de mais tubulação,
você vai precisar de equipamentos de tratamento, vai precisar de fazer uma cisterna separada, comprar a bomba, fazer o quadro da bomba, tubulação enterrada para poder jogar água lá no jardim, tem tudo isso aí. O custo, vocês viram que a reutilização da água dele é parcial, né? Só os banheiros de cima que você coleta separado. Mas o que acontece é que o custo que ele teve com esse reuso aí ficou ali em torno de uns 4, 5 mil reais, que frente ao preço da casa não é nada, né? Não é nada. Mas se você for ver, a economia que ele vai ter no consumo de água, ele vai ter esse retorno aí em menos de um ano, com certeza, né? Conta de água de uma casa dessa aí não é menos de que R$ 200. Então, você economizando aí 20% em cada conta, um ano e meio, você está se pagando o investimento que você fez, tá bom? Pensa nisso. Então, essa tubulação a mais, né, gera um custo, tá bom? Qual é a vantagem? É ecologicamente correto por reduzir o consumo de água potável, e a desvantagem é o custo, a manutenção do sistema de tratamento, né? E a complexidade, que até o cliente, né, o usuário, se acostumar, pô, como é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que limpar aqui o sistema de tratamento a cada 2 semanas para poder mandar embora o lodo que vai ficar aqui no sistema de tratamento. Eu tenho que sempre estar olhando se a bomba não está obstruída com alguma sujeira. Eu tenho que ligar a bomba aqui para poder ir aguar o meu jardim. Então, tem ali uma manutenção mais específica, tá bom? E complexa. Bom, esse aqui é o exercício que eu vou passar para vocês. Essa daqui é aquela planta lá que eu mostrei para vocês, só que limpa. É isso que vocês vão imprimir para poder. Tá em PDF também, tá? Vou anexar. Que vocês vão imprimir para poder fazer o trabalho, tá bom? Vocês vão me entregar essa imagem aqui com o rabisco, né? Vamos dizer assim, com a sua concepção do projeto sanitário. Essa concepção, ela passa por todo o processo que nós vimos até agora, tá, gente? Traçado das tubulações, dimensionamento dos diâmetros, que vocês vão ver que é bem fácil, né? Quando você está na prática, vai ser bem fácil. E posicionamento dos elementos, beleza? Está aqui o superior, está aqui o térreo, e aqui, ó, tem um detalhe, tudo bem? Preste atenção, todo projeto sanitário precisa de um detalhe, porque aqui, ó, fica muito pequeno, banheiro fica muito pequeno, né? Mas você precisa dessa planta para ver o layout completo. Mas você vem e faz os detalhes. Então, esses aqui são os 5 pontos de geração de esgoto da casa. No pavimento térreo, eu tenho um banheiro, um lavabo e uma cozinha. No pavimento superior, eu tenho 2 banheiros, tá certo? E aqui você vai fazer o detalhamento. Onde é que para esse detalhamento? Quando a tubulação sair dessa parede do banheiro, tá bom? Você vai fazer o detalhamento da parte interna. Então, eu sugiro até que aqui vocês façam somente o traçado externo, vamos dizer assim, e desenhem o interno nesses detalhes que são maiores. Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Falem, se comuniquem, me digam aí, tá tudo certo? Tem alguém aí mesmo? Tudo certo? Deu para entender bem? Eu vou ver se eu passo umas atividadezinhas para a gente já ir acompanhando esses assuntos que eu passei nessas últimas 2 semanas, tá bom? Que aí não vai acumulando, né? Tem esse exercício aqui e eu vou fazer algumas perguntinhas aí para não ir acumulando, beleza? Próxima semana aí, ou nessa semana mesmo, eu já vou estar lançando aí as notas lá no sistema, tá bom? Se precisar fazer mais algum acompanhamento, eu passo o exercício e boto aqui no WhatsApp para vocês, lá no grupo, para vocês correrem para responder lá, tudo bem? Eu acredito que eu já abrangi todo o conteúdo, com perguntas, com atividades e com perguntas e atividades lá no Classroom, tá bom?
Pessoal, boa noite para vocês. Se tiverem dúvidas, coloquem aí, tá? Um abraço e até mais ver, tá bom? Qualquer dúvida pode passar aí. Valeu, gente. Boa noite.